Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e nessa aula eu vou fazer um tutorial, um dos mais solicitados aí por vocês, que é como vocês podem fazer um tipo de animação aqui no Revit, nesse estilo, onde todos os objetos estão se movimentando do seu ponto base para alguma direção. Aqui eu tenho dois exemplos, o primeiro realmente é esse da sala, onde cada mobiliário está sendo movimentado e no final as paredes e pisos também se movimentam. Mas existe aqui um outro exemplo que seria esse, de um ponto de vista mais arquitetônico, onde eu tenho aqui o meu modelo e aí a minha cobertura, as minhas paredes se movimentam como se o projeto estivesse sendo explodido. Bem, eu vou passar aqui o passo a passo para você e o que eu quero dar ênfase não é na parte do comando, porque a parte do comando é a parte mais fácil. Os comandos que são utilizados para gerar esse tipo de animação, esse tipo de efeito, na verdade são muito simples. O que eu quero focar é na parte de criatividade, porque cada pessoa vai ter que ter uma sensibilidade, uma criatividade em descobrir um ângulo legal, um potencial no seu próprio trabalho para explorar esse tipo de animação, para gerar imagens aí bem criativas, ok? Bem, eu vou acessar aqui o Revit e o primeiro passo para você gerar esse tipo de animação é você limpar a sua imagem. Bem, aqui a minha cena já está preparada e só para você entender melhor, existe aqui uma section box que está cortando esse ambiente, gerando esse recorte 3D. E repare também que muitas luminárias, alguns objetos que eu não quis mostrar, estão ocultos para que essa cena fique mais apresentável. Esse é o primeiro passo. O segundo passo também, como essa foi uma postagem destinada ao Instagram, eu defini aqui que o meu size crop, o tamanho do meu quadro, da minha tela, eu defini que ele teve aqui 153 por 153 para que fique um quadro quadrado conforme os padrões do Instagram. Se você quer gerar um vídeo para o YouTube ou para o Facebook, para algum outro formato, aí basta alterar esses valores para que as proporções do seu quadro fiquem diferentes, ok? Esses são os primeiros passos. E se você é um usuário mais iniciante, eu recomendo que você assista esse vídeo depois, porque aqui às vezes tem alguns conceitos que eu não vou poder me aprofundar tanto, e são ferramentas às vezes mais avançadas, e aí vale a pena você entender o programa, entender algumas coisas mais básicas antes de tentar brincar com esse recurso, mas acompanhe aqui a aula que você vai, aos pouquinhos, vai entendendo. Olha só, então, o primeiro passo, fiz aqui a limpeza dessa vista, fiz o meu enquadramento, e aí a parte mais difícil é você descobrir o que você quer fazer. Essa é a parte mais difícil, é você entender se você quer que só a cadeira suba, ou todos os móveis subam, ou os móveis, ao invés de subirem, eu quero que eles vão para frente, para trás. Essa é a parte mais difícil, de você entender, planejar o que você quer mostrar no seu vídeo. Assim que você define isso, o resto fica mais fácil, se tornando um trabalho mais braçal, tá? Esse trabalho, esse vídeo levou em torno de 1h30, 2 horas para ficar pronto. Aqui eu não vou conseguir mostrar o processo todo, mas eu vou mostrar como que foi feito. E você vai ver que você vai entender e vai ser muito fácil, na verdade é muito fácil, porém é trabalhoso. É simples, mas é trabalhoso, ok? Então, por exemplo, suponhamos que eu decidi que eu quero que todos os móveis subam, mas eu não quero que eles subam de uma vez. Eu quero que primeiro suba essa cadeira, depois esse móvel, depois o sofá, depois o travesseiro e assim por diante. Eu quero um certo ritmo aqui na minha animação. O primeiro passo vai ser selecionar, por exemplo, essa cadeira, e aí eu vou utilizar aqui no topo da tela a opção Displace Elements, que é o comando usado para criar vistas explodidas.
Agora, nesse eixo azul, você pode simplesmente movimentar a cadeira, ou então você pode definir aqui um valor. Para a animação, eu defini aqui 50. Essa cadeira foi movimentada 50 centímetros para cima. Ok. Agora que vem a parte trabalhosa. Qual é a parte trabalhosa? Você fez uma movimentação, venha na opção File e exporta essa imagem. Eu vou vir aqui em exportar, Images and Animations, Image. Eu sugiro que você crie no seu computador uma pasta aqui no local de salvamento. Eu vou criar uma pasta, por exemplo, que pode ser na minha área de trabalho, para que tudo isso fique bem organizado, senão você vai acabar se perdendo. Eu vou criar aqui uma pasta, por exemplo, chamada animação, e geralmente eu salvo essas imagens numa ordem numérica. Essa é a minha imagem número 1. Ok? Essa é a minha imagem número 1. E aqui você define a quantidade de pixels. Geralmente eu coloco 1024, 1900 para ficar com uma resolução boa. Deixar aqui a horizontal, current to window sempre. E vou manter aqui um formato em JPEG. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar, antes de fazer essa primeira exportação, vale a pena você sempre exportar uma imagem original, porque vai ser a partir da imagem original que a animação vai começar. Então, fiz a primeira cadeira. Agora, eu seleciono ela novamente, só que ao invés de ser 50, ela vai se movimentar mais 100. Ela vai ficar 50 centímetros mais alta. E aí eu seleciono a próxima cadeira e faço a mesma coisa. Venho aqui no Displace Elements, coloco aqui uma movimentação 50, e aí esse vai ser o meu segundo quadro. O primeiro quadro é a imagem original, o segundo, a cadeira subiu, o terceiro, a outra cadeira subiu, venho em File, exporto. Eu vou fazer isso aqui mais uma vez. Venho, exporto. Agora essa é a minha imagem número 2. Salvo. Ok. Agora, seleciono aqui seleciono a primeira, o primeiro objeto que foi movimentado. Agora não é mais 50, é 150. A segunda cadeira também não é mais 50, é 100. E aí eu vou escolher um próximo objeto para que também seja movimentado. Por exemplo, eu posso movimentar eu vou movimentar essa orquídea aqui, essa flor, uso o Displace e movimento ela 50. Ou então você pode agrupar. Esse comando permite o agrupamento de alguns objetos. Se eu não quiser mover só a planta, mas todo esse conjunto, eu posso vir aqui no Edit e agrupar todos esses objetos. Se você quiser uma animação um pouco mais simplificada, na animação que eu fiz, eu acho que de cada objeto eu movimentei. Mas você pode movimentar todo esse grupo de objetos de uma vez para que eles não fiquem soltos, ok? Novamente, é importante que você entenda o comando Displace Elements. Aqui eu não consigo me aprofundar muito nele, eu vou falar mais da animação. E esse é o procedimento. Isso eu movi, exporta, movi os dois, exporta, movi os três, exporta, movi o sofá, exporta, movi a almofada, exporta, movi a cadeira, exporta. E aí você vai seguindo uma ordem para gerar todas as imagens, ok? Isso eu falo para as pessoas e às vezes as pessoas não acreditam, Às vezes as pessoas acham que é muito trabalho e que não vale a pena, mas quando você faz e quando você mostra para alguém, aí as pessoas acabam dando valor a esse trabalho.
Bem, assim que quando você gerar todas as imagens para sua animação, né, como eu disse, você não precisa fazer um trabalho tão braçal. Às vezes você pode fazer todos os móveis subindo de uma vez, né, ou um grupo de móveis subindo de uma vez. Você vai ter que pelo menos criar umas 10 ou 20 imagens, né? Mas aqui, tendo aí depois no seu computador um programa de edição, pode ser o mais básico, pode ser o Windows Movie Maker, que geralmente já existe aqui para vocês. Aí, num programinha de edição, deixa eu só mostrar aqui para você de uma forma mais didática, que aí na animação original, na verdade, eu queria encontrar o primeiro quadro para você entender. Ó. Olha só. Esse é o quadro original. Esse já é o segundo quadro, onde eu fiz o displace de uma moldura. Depois a outra, depois a outra. Aí depois, além das duas vindo para frente, eu comecei a fazer displace da televisão, da planta, da cadeira, da almofada, da outra, depois de um vaso, depois da mesinha, da cadeira. Né? E aí você vai fazendo um displace depois do outro, exportando. Faz e exporta, faz e exporta. Aí aqui eu fui levando até bem em cima para a sombra ficar ressaltada. E aí depois eu fiz um displace da parede, do piso e das outras paredes. Né? E aí você vai ter que ter uma certa coordenação para fazer cada objeto ser movimentado um depois do outro numa direção diferente, ok? Aí isso vai muito da criatividade de cada um. E aí experimente utilizar esse comando para criar pequenas imagens estáticas e depois faça alguns experimentos para criar esse tipo de animação. E aqui no programa, para isso fazer mais sentido, depois essas mesmas imagens, eu simplesmente, depois de ter criado todas, organizei as imagens de trás para frente. Né? Ao invés delas estarem sendo deslocadas, explodidas, eu organizei a ordem para que elas ficassem no sentido inverso. E quando você vai e volta esse vídeo várias vezes, ele começa do ponto, né? Quer dizer, o ponto final termina no começo. E aí isso vira um loop infinito que quando você coloca na internet, coloca nas redes sociais, é gostoso de assistir e chama muita atenção, ok? Esse posicionamento aqui na ordem inversa, aqui no Movie Maker eu não sei se tem uma opção que faça isso de forma automática, eu acabei fazendo de forma manual, ok? Às vezes as pessoas subestimam muito o que você é capaz de fazer com um trabalho braçal, assim, às vezes as pessoas ficam com preguiça, né, e não querem fazer. E aí, se você não quiser ter todo esse trabalho, né, simplesmente, né, você não vai conseguir atingir um resultado desse, a não ser que você use outros programas. Né? Aqui só no Revit você já consegue fazer uma brincadeirinha dessa. É só ter paciência, né, porque é como eu disse, o funcionamento do vídeo é muito simples, é um stop motion. O desafio é você ter o tempo e a paciência em fazer tudo isso. Né? Se você aí está com um projeto e está com um tempo um pouco mais, tem um tempo disponível para gerar esse tipo de animação, vale muito a pena. Né? Em cerca de 1, 2 horas de trabalho, vale muito a pena e isso encanta muito as pessoas, ok? Como você viu, não deu para mim gerar todas as imagens aí, do vídeo, porque é muito trabalhoso, mas eu acho que deu para esclarecer, né, como foi feito, deu para você entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, me siga aí nas redes sociais, isso me ajuda muito. Estou sempre à disposição para ajudar, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!